Boa noite, meus irmãos. É um privilégio estarmos aqui no meio da semana para prestarmos um culto a Deus, para orarmos uns pelos outros, entoarmos louvores, ouvir o que Deus tem a nos falar. Abram suas Bíblias em João, no Evangelho de João, no capítulo 15. João, capítulo 15. Deixem suas Bíblias abertas que nós vamos fazer um breve comentário sobre alguns versículos. João 15, 5 diz assim: Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O ramo da videira não tem vida nem utilidade se não estiver ligado à videira. A gente sabe que um ramo fora da videira, se ele não estiver ligado, ele vai ser inútil, ele não tem vida, não tem utilidade nenhuma. Esta analogia da videira com a vara, o propósito fundamental desta analogia é descrever o relacionamento permanente entre Cristo e o crente. É descrever esse relacionamento permanente. Agora eu faria a seguinte pergunta: como podemos permanecer nele, em Cristo, para termos uma vida frutífera? Vejam lá o que diz o versículo 7, desse mesmo capítulo 15. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Permanecer na palavra é o mesmo que meditar na palavra. Nós não podemos permanecer em Cristo, porque Cristo que é a videira e nós somos os ramos, segundo aqui esta analogia, nós não podemos permanecer em Cristo sem permanecer na palavra. E permanecer na palavra significa o quê? Meditar na palavra, examinar, estudar essa palavra, porque meditar é mais do que ler. É estudar com profundidade, é gastar muito tempo com a palavra de Deus. E é interessante que os irmãos conhecem o hino 137 do cantor cristão, diz assim: Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Da mera letra além a ti, Senhor. Então é muito mais do que ler. É querer ouvir o que Deus tem a nos falar, ouvir a voz de Deus. É ver Jesus através da Escritura, através do estudo, do exame. Então, por isso, é muito mais do que ler. Por isso que a letra do hino diz: da mera letra além a ti, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. É isto que é meditar. No versículo 2, vejam aí no versículo 2: toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. É interessante que a gente sabe que a videira, qualquer planta, ela precisa ser podada. Ela precisa, a pessoa que vai podar a planta vai retirar os parasitas, aqueles galhos secos, aquilo que está impedindo que a planta cresça, que ela se torne frutífera. Então tem que haver essa poda, essa podação. E no versículo 2, nós acabamos de ler que a vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. No versículo 3, diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós também, na nossa vida, precisamos dessa podadura. Nós precisamos nos purificar através da palavra. Qual é o instrumento que Deus vai usar para limpar a nossa vida, para nos santificar, para nós crescermos? A palavra de Deus. No versículo 3, eu acabei de ler: vós já estáis limpos pela palavra.
que vos tenho falado. Então, é esta palavra que vai nos purificar, que vai nos podar, que vai nos santificar, para que a nossa vida seja mais frutífera, para que esses frutos sejam frutos com qualidade. A planta precisa ter frutos com qualidade, frutos bonitos. E a nossa vida também. Nós precisamos ter uma vida, não só precisamos dar frutos, como esses frutos precisam ser frutos com qualidade. Os irmãos podem abrir a Bíblia aí, em 2 Timóteo 3,16, que diz o seguinte: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, olha a Bíblia sendo utilizada para nos podar. Ela é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, repreender, corrigir, instruir. É a podadura. Aqui é a podadura que será feita em nossa vida se nós nos dedicarmos a meditarmos, a examinarmos, a estudarmos com profundidade a palavra. E o resultado desta podadura, qual será o resultado? A leitura, esse estudo profundo da Bíblia vai gerar em nós conforto, alegria, paz, esperança. Quantos momentos difíceis a gente passa e a gente acha na Bíblia conforto. Quanta alegria esse livro nos traz, quanta esperança, quanto conhecimento e quantas outras coisas maravilhosas esse livro nos traz, não é? Então, que nós possamos nos dedicar mais e mais à meditação para estarmos ligados, conectados com Cristo, que é a videira verdadeira, e para que a nossa vida seja comparada ao que o Salmo número 1, versículo 3 diz. A árvore plantada, a nossa vida ser comparada a essa árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Esse versículo é maravilhoso. Que a nossa vida seja assim, comparada com essa árvore frondosa, maravilhosa, junto às correntes de águas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, querido Pai, nós te louvamos, ó Deus, na beleza da tua santidade, Senhor. Nós te exaltamos o teu nome, porque só tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Receba a nossa gratidão, ó Deus, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias, o teu amor inefável, Senhor. Senhor, receba também a nossa gratidão pela tua presença constante em nossas vidas, Senhor Deus, pela salvação completa que temos em Cristo Jesus, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela existência desse culto, por esta tecnologia que nos ajuda, ó Deus, a crescermos, a te cultuar, Senhor. Te agradecendo pela existência da nossa igreja, Senhor Deus. E, Senhor, nós te agradecemos também, Senhor, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que transforma, que conforta, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a amarmos a tua palavra, Senhor. A meditarmos em tua palavra, a estudarmos mais e mais a tua palavra, Senhor. Abençoa este culto, Senhor. Fala ao nosso coração. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Muitas vezes, a tristeza do nosso coração é causada pelas consequências das nossas escolhas erradas. As escolhas que a gente não consultou a Deus. E às vezes a gente fica com medo de buscar a Deus, com vergonha de buscar a Deus depois que as coisas dão errado. Mas em nome de Jesus eu te digo, busque a Deus mesmo nesses momentos, porque o Senhor tem misericórdia de nós.
O Senhor sabe que nós não somos perfeitos. Nós erramos muito, nós somos pequenos, nós somos falhos. E busque ao Senhor em todas as ocasiões da sua vida. Se arrependa. Tenha um relacionamento sincero com o Senhor. Saiba que Ele te ama independente das suas escolhas. Busque ao Senhor sem medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Louvemos ao Senhor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Juntos? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Boa noite, irmãos, amada igreja, graça e paz. Irmã Gedália pediu que eu desse uma palavra e um testemunho na minha vida durante todo este tempo que nós estamos vivendo. Mais de um ano e 8 meses. E a minha palavra que eu vou dar, eu vou ler o Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, bendiz ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga
seu santo nome. Bendiz a minha alma, bendiz ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades e quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como uma águia. E no 116 diz: que darei ao Senhor por tantos os benefícios que tem feito na minha vida. Meus irmãos, são muitas as bênçãos que o Senhor nos dá. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem estado na minha vida, na minha família, na minha parentela, com os meus irmãos em Cristo Jesus, nas reuniões de oração que temos toda semana e que oramos uns pelos outros, e o Senhor tem operado maravilha nas nossas vidas e na nossa parentela. Na minha parentela eu tenho testemunhos incontáveis para dar durante este tempo, de muitas aflições, de lutas, mas que o Senhor tem nos livrado do perigo, do mal, das investidas, das ciladas do maligno, e o Senhor tem nos sustentado, mesmo nos momentos mais difíceis. A gente tem sentido, eu tenho sentido, e a minha família, a mão do Senhor conduzindo, a mão do Senhor nos guiando. Compensa servir a Jesus, como diz aquele hino que nós cantávamos na MCM. Compensa servir a Jesus mais e mais. Compensam, pois bênçãos produz. Então, minhas irmãs, eu só tenho que agradecer. Quantas bênçãos, quantas contas são, recebida das divinas mãos, uma a uma. Dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. São muitas as bênçãos, muito agradecimento. E aqui no comentário da minha Bíblia diz que os benefícios do Senhor na vida individual são perdão, porque somos perdoados, a saúde, salvação da morte, a vida em abundância e frutífera, e vigor até o fim da vida. Vida em abundância e frutífera. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A nossa vida em Cristo Jesus é uma vida abundante, porque é o Senhor que nos garante. E quem entrega a sua vida a Cristo Jesus tem uma vida abundante. Aqui, já nesta vida, nós já começamos a desfrutar os benefícios do Senhor na nossa vida, na nossa caminhada, a tua mão conosco, nos guiando, nos guardando, nos dirigindo, nos dando força em momentos que parece que não vamos suportar, mas é o Senhor que nos sustenta. Como disse Davi: se não fosse o Senhor, ora diga Israel, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Então eu encerro, não vou cantar, lendo aquele louvor: Senhor, venho a minha vida te oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Este é o meu desejo, servir ao Senhor sempre com alegria, sempre na minha igreja, na minha família, na minha comunidade, com os meus irmãos, sempre orando e buscando a presença do Senhor. Nas reuniões de oração que nos reunimos durante a semana, tem sido uma bênção, uma experiência muito grande para todos nós que nos reunimos. Tem sido de grande regozijo, de alegria para nós. São momentos de bendita hora de oração. Então eu só tenho a agradecer pela minha vida, pela minha família, pelos meus irmãos em Cristo Jesus, e dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Muitos livramentos, muitas bênçãos. O Senhor esteja com todos os irmãos, guardando, guiando e abençoando cada vez mais. O Senhor está conosco, não estamos sós. Amém. Uma boa noite, queridos irmãos. O
já vem raiando, reaja. É vida que vem chegando, reaja. Se o medo quiser entrar, reaja. Se Deus é por nós a batalha, iremos ganhar. Reaja, reaja. Levanta, levanta. Há muito que avançar, há muito que conquistar. Jamais pare de andar e semear. O tempo não terminou, Jesus ainda não voltou. A nossa missão aqui não se acabou. O dia já vem raiando, reaja. É vida que vem chegando, reaja. Se o medo quiser entrar, reaja. Se Deus é por nós a batalha, iremos ganhar. Reaja, reaja. Levanta, levanta. Há muito que avançar, há muito que conquistar. Jamais pare de andar e semear. O tempo não terminou, Jesus ainda não voltou. A nossa missão aqui não se acabou. Reaja, reaja. Levanta, levanta. Há muito que avançar, há muito que conquistar. Jamais pare de andar e semear. O tempo não terminou, Jesus ainda não voltou. A nossa missão aqui não se acabou. Reaja, reaja. Levanta. Reaja, povo de Deus. Vamos nos levantar em nome de Jesus e vamos realizar a obra do Senhor. Hey! Deus eterno, Pai bendito, amado, nós exaltamos, glorificamos o Teu santo nome, Senhor Deus, pela Tua soberania sobre todos nós, sobre toda a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor Deus. Pai de amor, queremos também agradecer pela oportunidade de estarmos nos reunindo, Pai bendito, para buscarmos a Tua face, para buscarmos ouvir aquilo que Tu queres nos falar, buscarmos nos aproximar cada vez mais de Ti, Deus bendito. Deus eterno, nesse momento eu quero colocar diante de Ti, Senhor Deus, a Tua igreja, Igreja Sião, Pai bendito, primeiramente agradecendo pelo que já tens feito, por Tua misericórdia, pelo que já tens operado, pela vida de cada um dos irmãos que tem assim buscado Te servir, Te adorar. Mas eu quero também rogar, Pai amado, que Tu toque em nossos corações para que nós não nos acomodemos, para que nós possamos buscar mais e mais, Senhor Deus, a santificação das nossas vidas, consagração a Ti, buscar Te servir cada vez melhor, Senhor Deus, buscando assim estar todos unidos com o mesmo objetivo, buscando fortalecer o corpo de Cristo, que é a Tua igreja, Pai amado. Continua abençoando a Tua igreja, Pai eterno.
Eu rogo também, Senhor Deus, as tuas bênçãos pelos missionários que estão espalhados, Senhor Deus, por todo o Brasil e especialmente nesta campanha que estamos vivendo pela Bahia, pelo nosso estado aqui da Bahia, Senhor Deus. Cada um dos municípios, Senhor Deus, onde tem um servo teu atuando. Lembramos aqui do nosso irmão missionário Everaldo, Pai bendito, e tantos outros mais que estão aqui nesse estado atuando, Senhor Deus, para proclamar o teu nome. E pedimos a tua rica bênção sobre a vida de cada um, Senhor Deus, sustentando, renovando as forças, suprindo as necessidades, Pai bendito. Mas oramos também por nós, Pai eterno, a tua igreja que aqui estamos, que não estamos indo ao campo, que nós possamos estar aqui sustentando as cordas, Senhor Deus, através das orações, através dos contatos também com os nossos irmãos missionários, mas também através da contribuição financeira, Senhor Deus, a campanha de oferta de missões, para que o alvo possa ser alcançado, ultrapassado, e que, Pai bendito, a tua boa mão esteja sobre esta campanha, Senhor Deus, direcionando para aqueles locais e para aquelas necessidades mais prioritárias, Deus bendito. Mas rogamos que tu possa estar suprindo, Senhor Deus, as necessidades de cada um dos teus servos que estão na seara, Pai bendito. E aqui por nós, que também tu despertes, coloque em nós essa compreensão de que somos missionários também, onde estamos, Pai bendito. Na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho, em nosso lar, Pai bendito. Quantos precisam, assim, ouvir uma palavra das boas novas, Senhor Deus, em sua casa, pois não o tem, e que tu possa estar usando, portanto, Senhor Deus, as nossas vidas, cada um dos teus servos da tua igreja, para assim proceder, Pai Santo. Queremos nesse momento também colocar diante de ti, Senhor Deus, aqueles irmãos nossos que estão enfrentando problemas de enfermidade, Senhor. Tu conheces e sabe de cada um. Lembro-me aqui da vida de Itaraci, Senhor Deus. Queremos primeiramente agradecer pelo que já tens feito na sua vida, mas rogamos que tu completes, Senhor Deus, a restauração da tua filha, que em breve possamos estar recebendo a notícia da sua alta e da sua completa vitória no restabelecimento da sua saúde. Rogamos também por todos os demais irmãos que estão enfrentando mesmo dificuldades semelhantes, Senhor Deus. Oramos aqui pela mãe de Rafael, que tu possa também estar estendendo a tua mão de bênção, Senhor Deus, de cura, de alívio de dores, Senhor Deus. Aqueles irmãos também que não podem vir ao templo, Senhor Deus, porque estão limitados pela saúde, Pai bendito. Ó Deus bendito, anima estes teus filhos, fortalece-o, concede, Senhor Deus, bênção de cura segundo a tua vontade, e renova as forças também daquelas pessoas que estão assim acompanhando, que estão cuidando, que estão ao lado de cada uma dessas pessoas, Senhor Deus. Renova as forças também destes, Pai Santo. Deus amado, queremos também colocar diante de ti, clamar por aquelas pessoas que estão enlutadas, aquelas famílias, Senhor Deus, que perderam seus familiares. Nós temos aqui no nosso meio o nosso irmão Raimundo, o qual perdeu o seu irmão. Senhor, consola, Pai amado, de uma forma abundante o coração do teu servo, irmão Raimundo, mas também toda a sua família, Pai bendito. Mas oramos não somente por ele, Senhor, mas por todos aqueles que têm enfrentado esse momento difícil de dor. Sabemos que ainda estamos vivendo essa pandemia e muitas vidas ainda estão sendo ceifadas, e muitas famílias às vezes se sentem, Senhor Deus, assim muito entristecidas, sem saber o que fazer diante às vezes da perda de um familiar. Rogamos também por este, Pai amado, mesmo aqueles que não têm assim um compromisso contigo, Pai amado, que a tua misericórdia seja estendida sobre essas famílias, Pai amado, enviando consolo, enviando também entendimento de que tu és soberano, Pai Santo, que tu és o autor da vida, e tu sabes de todas as coisas, sabe aquilo que é o melhor, Pai Santo. Mas alivia a dor e o sofrimento destas famílias, Pai Santo. Deus amado,
Rogamos também aqui por cada uma das nossas famílias, Senhor Deus. Família especialmente da tua igreja, Senhor Deus. Que as nossas famílias possam estar assim também sendo sustentadas por Ti. Que nós possamos estar sendo verdadeiros cristãos, cumprindo, Senhor Deus, aquilo que a Tua palavra nos orienta no trato uns com os outros, sendo pacientes, Pai bendito. Tu sabe que muitas vezes no lar é o local mais difícil de nós exercermos, Senhor Deus, assim, a nossa paciência, mas que Tu nos capacite, que Tu nos ajude, que o Teu Santo Espírito esteja nos fortalecer, para que possamos ter famílias fortes e que para assim a Tua igreja também seja forte, Pai bendito. Ouve, Pai bendito, assim, cada uma das necessidades que estão sendo apresentadas, especialmente neste momento, neste culto de oração, Pai Santo. Escuta, responde, atende, Pai amado, e aviva o Teu povo, Pai. É a nossa oração que fazemos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos cantar o hino Brilho Celeste. A palavra do Senhor nos diz: a nossa alma espera no Senhor. Nele se alegra o nosso coração. O hino diz: com alegria sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Cantemos. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com tua paz. Com alegria sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Sombras em volta, nuvens em cima, o Salvador não onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, sempre ao seu lado vou caminhar. Brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com tua paz. Com alegria sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, Mestre seguindo, canto os louvores da salvação. Brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com tua paz. Com alegria sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Amém. É um prazer participarmos do culto de oração. Por gentileza, abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 2.
Vamos ler, acompanhe a leitura. Tito, capítulo 2, versículos 1 a 10. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Exorta os velhos a que sejam temperantes, sérios, sóbrios, sãos da fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem aos seus maridos e filhos, a serem moderadas, castas, operosas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os moços a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra integridade, sobriedade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que sejam submissos a seus senhores em tudo, sendo-lhes agradáveis, não os contradizendo, nem defraudando, antes mostrando perfeita lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Meus queridos, é bem visível a preocupação evangelística que estava sempre na mente de Paulo. Ele aqui está dando instruções para Tito, um líder, seu cooperador ali na ilha de Creta, e ele diz que Tito deveria exortar os velhos para que fossem sóbrios, as mulheres também, e ele diz claramente aqui, jovens, para que, observe ali o versículo número 5, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Ele está falando aqui dos cristãos projetarem uma imagem positiva que conquiste respeito da comunidade. Muito importante. Ele diz no versículo 8, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de nós, não tem base para críticas. Esse é o assunto. Ele mostra que esse testemunho positivo, essa imagem, vai conquistar o respeito da comunidade. Para que, e no versículo 10 ele diz, nem defraudando, antes mostrando perfeita lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Daí o tema da nossa meditação, decoradores de Deus. Que sejamos decoradores de Deus. E importante, depois dele dar instruções para os líderes, como fez para Timóteo também, outro cooperador em Éfeso, para Tito, ele diz, olha Tito, versículo 7, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra integridade, sobriedade. Agora ele exorta a todos. Nós vemos aqui ele dizendo que todos devem dar um bom testemunho, né? Todos precisam ter bom testemunho dos que estão de fora. Exorta os velhos, versículo 2. Mulheres idosas, versículo 3. Para que ensine as mulheres mais novas a sobriedade, bom testemunho. Para quê? Para reforçar o testemunho, aumentar a eficácia, né? Da pregação. Testemunho da igreja lá fora. Naquele contexto, inclusive, o homem tinha um papel muito forte, a mulher um papel mais tradicional. Era um excelente testemunho quando a mulher era, diz aqui, operosas donas de casa.
Não podia ser uma agenda muito avançada, as coisas não mudavam tão rapidamente como hoje. Então, Paulo ele vai orientando, né, para que, através desse testemunho, né, o Evangelho, então, se tornasse mais atraente, o ensino do Senhor Jesus Cristo. Então, todos ali estão incluídos nessas exortações, como nós vemos aqui. E uma qualidade essencial ele destaca: ser sóbrio. Várias vezes. No capítulo 1, versículo 8, ele diz que o líder deve ser sóbrio, mas agora ele diz que toda a igreja. Ele diz que, no capítulo 2, versículo 2, exorta os velhos a que sejam sóbrios. Exorta as mulheres, como ele diz aqui, as mulheres idosas, sóbrias, e ensinem as mais novas a serem sóbrias também. Os moços, olha aqui, versículo 5, ele diz, o versículo 6, exorta semelhantemente os moços a que sejam moderados. Sobriedade, equilíbrio, controle de si mesmo. Né? Nós observamos isso. E nesta época, meus queridos, de tantas posições extremadas, de tanta tensão e polarização, realmente é uma imagem muito positiva o crente que escuta a opinião contrária, até mesmo para que o outro reflita nas suas razões. Né? Um extremo gera outro. E nós nos revelamos mais pela nossa reação à opinião contrária do que pela nossa própria opinião. É como reagimos às opiniões contrárias. E Paulo está preocupado aqui, né, dentro desse tema, o crente e os de fora. Capítulo 2, 3, as epístolas pastorais, as 3. Qual é o tema? O crente e os de fora. Projetar uma imagem positiva para que torne o evangelho mais atraente, atrativo. Esse é o ponto. Ele diz, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Que responsabilidade. E ele, inclusive, ele diz que em Tito, capítulo 3, versículo 2, ele usa uma palavra, 2 vezes ele usa essa palavra, o apóstolo. Uma é traduzida por não sejam contenciosos. Capítulo 3, versículo 2 de Tito, diz, os crentes não sejam contenciosos, moderados, sejam moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, Tito 3, 2. Esse não sejam contenciosos, já em Timóteo 3, 3, a mesmíssima palavra está assim traduzida. 1 Timóteo 3, 3, ele está falando sobre aí os líderes, né? Ele diz assim, seja moderado e inimigo de contendas. 1 Timóteo 3:3. Inimigo de contendas. Capta muito mais a força do original. O líder, não só o líder, os crentes, como diz Paulo, né, não sejam contenciosos, inimigos de contenda. E, meu querido, ele diz para evitar. Evita! Capítulo 3, olha que verbo. Evita, quer dizer, dá a volta. Dá a volta. Tito, capítulo 3, versículo 9. Vai lá. Evita questões tolas, genealogias, contendas, debates acerca da lei. São coisas inúteis e vãs. Ele estava preocupado, Paulo, mais preocupado com o poder que esses assuntos tinham de dividir. Divisão, né? Então, Paulo quer que os crentes desenvolvam essa arte, a arte de evitar brigas. Isso é que é arte marcial, viu? A arte de evitar brigas. Né? Qualidade que os falsos crentes não tinham, os falsos líderes não tinham, nem têm. Então, o bom soldado de Cristo escolhe sabiamente as suas batalhas. Nós vemos aqui. Né? Então, como enfrentarmos o erro? Como enfrentavam a heresia lá em Éfeso, ninho de heresias, ali na Ásia, em Creta. Como? Com mais verdade. Não é com discussão, é com mais verdade. É isso que Paulo está ensinando. Às vezes nós nos preocupamos mais em defender os nossos
pontos de vista do que em defender, guardar diligentemente, como diz Paulo em Efésios, a unidade do Espírito. A unidade, que é um testemunho excelente desse mundo competitivo, dividido. Então, os meus interesses, a minha opinião, jamais podem arranhar essa unidade. É isso que ele está dizendo aqui. Então, ele recomenda muito isso. Ó, sobriedade, não sejam contentos. Inimigos de contenda. Ele bate nessa tecla. Para quê? Projetar uma imagem que reforce o Evangelho. Esse é o ponto. E então, ele diz aqui, meus queridos, ornamento da doutrina. Ornamento da doutrina. Né? Paulo, ele era um artista da palavra, né? Cada composição em termos de figura, de estética literária, fantásticos os textos. Mas aqui ele usa essa ideia de tudo para que, né, não sejam criticados, para que não haja razão do inimigo, para o inimigo criticar, para que o inimigo seja envergonhado nesse sentido, fique sem base, a palavra não seja blasfemada, para que em tudo os cristãos todos sejam ornamento da doutrina de Deus. A mensagem de salvação. Então, acrescentar excelência estética à doutrina, embelezar com honra, tornar o evangelho mais atrativo. Né? Mas como assim? Como assim? Isso é possível? Bem, o contrário nós conhecemos. Infelizmente, na história, na experiência, né? Crentes que pelo mau testemunho trazem desdouro, empanam o brilho do evangelho, tornam a palavra repulsiva e até antipática. Isso acontece. Tanto assim que há advertências na Bíblia sobre isso. Cuidado com a vida para que a palavra não seja blasfemada. Ele, inclusive, orienta os cooperadores nessa linha. Ele diz, Tito, trabalha nessa linha, viu, de ministério. Viu? Tornar os crentes cada vez mais parecidos com Cristo, para que sejam ornamentos da doutrina do Evangelho. Embelezem o Evangelho. Não seria pretensão? Muita pretensão? Beleza. Bem, então é pretensão bíblica. Foi Paulo que está dizendo aqui, né, exortando nesse sentido. E mais, a moldura tem que estar em harmonia com a tela original. Exatamente. A arte e a harmonia. Acho que Mozart, nas suas composições, ele procurava achar as notas que se amam, harmonia. Então, na vida do crente tem que haver essa harmonia. Nada mais dissonante do que falar e não viver. Não viver aquilo que professa. Que dissonância, que cacofonia, que tira o impacto desta palavra. Então, o crente se harmoniza, se torna moldura da palavra na medida em que ele se harmoniza a si mesmo com a palavra. Com a palavra. E nós observamos que o crente vai se tornando um ornamento. É por isso que ele diz no versículo 11, ele diz que, tendo sido salvos pela graça, somos ensinados pela graça. Professor a graça, dependentes da graça, do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para vivermos no presente mundo, hoje, né? Lições práticas da graça de Deus. Capítulo 2 de Tito, versículo 11 e 12. Quem ensina é a graça, ensinando-nos para quê? Renunciando, né, à impiedade, às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria. Olha aí a palavra, e justa e piamente, só pela graça. Aliás, esse texto, no meio dessa orientação, dessa doutrina profunda do bom comportamento, porque doutrina é vida, não é algo teórico, abstrato. Paulo, então, ele fala sobre o Espírito Santo de Deus, no capítulo 3, versículo 5, né?
que Deus nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Vós já estáis limpos pela palavra. Regeneração e renovação pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está mais ligado ao caráter, à vida, ao bom testemunho do que a prodígios de maravilhas. Também prodígios de maravilhas, mas muito mais, no livro de Atos, em toda a Bíblia, está mais ligado ao caráter. Então, que treinados, ensinados pela graça de Deus, no poder do Espírito, que é o segredo, né, da ética, do bom testemunho, nós possamos ser ornamentos da doutrina. Paulo, falando aos crentes em Tessalônica, ele corrigiu esses crentes para que dessem um bom testemunho. Paulo doutrinava profundamente para que fossem ornamento da doutrina de Cristo. Então, Paulo, lá em Tessalonicenses, ele diz assim, primeira carta aos Tessalonicenses, repare o que ele diz lá, ele fala sobre este assunto. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Porque partindo de vós, Tessalonicenses, fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se divulgou de tal maneira que não precisamos falar mais nada. Silenciaram Paulo, maior pregador, pelo testemunho. Em todos os lugares. Como assim a igreja de Tessalônica mandou missionários para todos esses lugares? Não, é o alcance. Vidas transformadas em todos os lugares. Testemunho. Então, nós vemos que esse poder se evidencia, o poder do Espírito Santo, na vida. E nem sempre, meus queridos, o crente pode escolher o lugar onde vai trabalhar, onde vai estudar, e às vezes os ambientes são mal cheirosos. Então, o crente não precisa criticar. Ele vai, pelo seu modo de falar, pelo seu desejo de ajudar os outros, ele vai testemunhando. É como o perfume de Cristo. Paulo fala sobre o aroma de Cristo que vai penetrando lá na carta aos Coríntios. É o perfume de Cristo, sem barulho. Vai penetrando o aroma de Cristo. É interessante que em Atos 4:13, sobre Pedro e João, os críticos, testemunho suspeito deles, disseram assim, 4:13, Atos. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que eles haviam estado com Jesus. Se não cuidarmos do testemunho, o bom perfume de Cristo vai embora. Então, essa chamada aqui de Paulo, que sejamos ornamentos da doutrina de Cristo. Portanto, meus irmãos, evitemos qualquer coisa que cause discórdia, escândalo, que prejudique a imagem do Evangelho, nada que coloque a nossa Igreja Batista, Sião, em Salvador, em situação ruim, perante os de fora, perante o entorno, por causa do Evangelho que pregamos, a nossa bandeira. A igreja, meus queridos, tem que ser como a padaria do bairro, que quando fabrica pães, a vizinhança toda toma conhecimento e sai para comprar o pão, por causa do cheiro do pão crocante. Assim tem que ser o testemunho dos cristãos. Marca impressiva, que uma igreja sadia, bonita, causa aquela imagem, que causa respeito e torna a Bíblia mais atrativa. Ornamentos da doutrina, sã doutrina da mensagem de salvação. E que assim seja, meus queridos. Amém. Meus irmãos queridos,
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, como nós já aprendemos e experimentamos na prática em nossas vidas. Deus nos ama incondicionalmente, e isso não depende de nós, não é do nosso merecimento, mas é do caráter de Deus, faz parte da personalidade de Deus. Portanto, Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Por isso, podemos descansar nos braços desse Deus maravilhoso, sem medo de mudanças, variações. Ele é o mesmo Deus para sempre. Louvemos ao Senhor. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a sua voz ou não, quando em silêncio estás. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Que a gente jamais esqueça dessa verdade em nossas vidas. O Senhor sempre será Deus, sempre. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a sua voz ou não, quando em silêncio estás. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás,
é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Amém. Glória a Deus. Incline a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse texto. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, que nos limpa, que nos santifica, Senhor Deus. Na medida em que meditamos na tua palavra, somos transformados pelo teu Espírito em ornamentos da doutrina. Senhor, que a tua palavra se propague, a tua palavra, Senhor, seja glorificada, Senhor Deus. Nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.